Ok, cheguei de novo. E agora, para terminar essa nossa videoaula sobre competitividade regional. A gente falou aí na última parte sobre a questão dos modelos de competitividade regional e como que, então, como que a gente pode entender, né, este processo através dos vários autores que existem aí. E aí eu vou mostrar para vocês agora um pouco sobre essas regiões mesmo aí, alguns exemplos, né, que a gente tem aí no mundo, inclusive, que a gente pode destacar aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela contigo aqui, para a gente voltar na nossa apresentação. Pronto. Opa, peraí, passou aqui, agora sim. E aí eu gostaria de trazer alguns exemplos, né, de competitividade regional, para a gente ter um pouquinho de noção aí de como que isso vai se estabelecendo, né? Esse exemplo aqui, eu acho que é um exemplo até conhecido nosso, né? Principalmente nesses tempos de pandemia em que foi muito exigida, né, esse tipo de capacidade das pessoas, das empresas e tudo mais, e que aqui nesse local a gente tem muitas empresas que dão conta de fazer isso, né? Essa região aqui é a região do Vale do Silício, que fica lá nos Estados Unidos, tá? E ela é uma região conhecida justamente por ter negócios, tá certo? Que são voltados para o desenvolvimento digital, né? Então, toda vez que a gente fala de transformação digital, de inovação digital, a gente sempre pensa aí na região do Vale do Silício. Você vai ver até cada plaquinha dessa daqui, né? Tem o nome de uma empresa, tá certo? Vocês já vão conseguir encontrar aqui várias conhecidas, outras nem tão conhecidas assim, mas é uma região em que, digamos assim, se você quiser ter um negócio na área de tecnologia dentro dos Estados Unidos, eu acho que, por que não dizer, no mundo, eu acho que essa aqui é a região mais procurada, né? Por quê? Porque essa região reúne, digamos assim, características que atraem as empresas para lá. E aí, de novo, voltam os modelos de competitividade. Nessa região vai ter investidor, né? Vai ter recurso financeiro, vai ter mão de obra capacitada, vai ter demanda, vai ter um monte de coisas ali, né? Vão ter capacidades, vão ter comportamentos assertivos em relação à inovação. Então, tem muitas coisas ali que fazem com que essas empresas estejam presentes, né? E na medida em que você vai ficando ali todo mundo juntinho, você vai criando, né, de fato, na região, uma característica diferenciada, por um lado, e por outro lado também para o próprio negócio vai ficando bom, por quê? Porque você está ficando ali próximo dos seus parceiros, você vai desenvolvendo ali, você vai criando uma outra condição para operar o negócio a partir do que está estabelecido ali naquela região, tá certo? Agora, nem só de Vale do Silício vive o mundo, né, da competitividade regional, existem outros exemplos aí. E um outro exemplo é a região norte da Itália, né? A Itália, que tem esse formato peculiar aí em termos de território, né? Na região norte da Itália, existe aí uma competitividade regional exacerbada em relação à produção de tecidos, né? E é muito curioso isso, porque assim, tem outras características nessa região norte da Itália, como, por exemplo, a produção de vinhos, né? E o próprio turismo local, que é bem diferenciado, tá? Mas destaca-se principalmente pela produção de tecidos. Então, o que a gente está trazendo aí? A gente está trazendo, de novo, né? Uma região que contém características que favorece aos negócios interessados nesse tipo aí de produção, né, na produção têxtil, para atuarem lá. E aí você vai entender, mas o que será que tem aqui? Por exemplo, aqui nessa região norte da Itália, tem a cidade de Milão, né? E é uma região, você já deve ter ouvido falar aí, né, em algum momento, Semana de Moda de Milão e tal. Então, tem ali uma questão ali relacionada à moda que é muito, muito forte, né? E isso tem moda, né, nesse contexto, está relacionado à indústria têxtil. Então, ali você enxerga a conexão que existe entre as atividades, tá certo? Então, existe de fato um ambiente de negócio
que propicia a evolução da indústria têxtil lá, tá certo? E aí, mais um exemplo agora aqui que vem da Coreia. Nossa, na Coreia do Sul eu escrevi Coreia do Norte, preciso corrigir esse slide aqui, aliás. Então, aqui, ó, Busan, na Coreia do Norte, não, é Busan, na Coreia do Sul, tá bom? A cidade de Busan é uma cidade que, até para o turismo mesmo, né? A gente sempre vê aí umas propagandas aí, agora não, em tempos de pandemia, mas a gente sempre vê umas propagandas feitas assim sobre as praias de Busan, né? Que tem ali umas imagens bem interessantes ali para a questão aí mesmo do turismo, né? Então, só que além disso, é muito importante ressaltar que essa cidade, ela faz parte ali de um projeto ali de competitividade regional, principalmente focado na questão de produção de sapatos, né? E é interessante por quê? Porque como a cidade ela tem esses canais de escoamento marítimos, né? Existe o porto lá de Busan, então você faz com que facilmente os produtos que são fabricados lá, eles sejam exportados, inclusive, para o mundo, né? Através desse canal de distribuição logística. Então, existe ali também um ambiente muito propício para a produção de calçados, tá certo? E aí a gente está falando aí do emprego de tecnologias na manufatura, principalmente, tá certo? Então, para você ver que tem aí regiões no mundo, como eu coloquei aqui, elas se destacam por características que atraem investimentos e que trazem aí as pessoas e os empreendedores para esses lugares. E se isso acontece em outros lugares do mundo, existe aqui no Brasil também, tá? Existem regiões aqui no Brasil que a gente vai conseguir identificar características semelhantes a essas e que também tem uma capacidade de atração aí de investimentos maior do que, de repente, do que outras regiões, tá? E aí, o que é importante a gente pensar o seguinte, a competitividade regional, tanto do ponto de vista dos autores, como eu apresentei, como até o exemplo que a gente colocou aqui das cidades, né, de outros lugares do mundo, ela evoluiu ao longo do tempo, digamos assim. Então, como que você pensa, você entende isso, né? Numa primeira fase, no primeiro momento, a competitividade regional, ela estava sendo mensurada e conduzida através de um referencial, que é o referencial da renda, né? Então, a medida, digamos assim, que estava ali em voga, né, que era a principal medida para enxergar a competitividade regional, era a renda das pessoas, o que voltava a partir dessas condições das regiões. Então, a gente tinha as medidas financeiras, outro negócio para corrigir, medidas financeiras, tá? Me desculpa, mas vou corrigir agora no próximo slide. Mas, assim, essas medidas financeiras envolvem, por exemplo, aqueles investimentos externos, a questão de renda das pessoas, emprego e por aí vai, né? E outra medida também que tem ali a ver com essa primeira fase da competitividade regional é a questão das regulações, que a gente também já conversou aí nessa videoaula. No momento atual da competitividade regional, isso mudou um pouco. Não é que as questões relacionadas à renda deixaram de importar, né? Não, né? Continua sendo muito importante você ter os investimentos e tudo mais. Só que hoje a gente está no momento em que os países, as regiões, as cidades, elas competem também por outras coisas. Quais são essas outras coisas? O desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem aí países, né, regiões, estados, municípios, que adotam políticas de respeito ao meio ambiente, à natureza, e isso faz com que eles sejam diferenciados em relação aos outros. Políticas diferenciadas de recursos humanos, ou seja, capacitação de pessoas, formação de pessoas, que está diretamente relacionado com políticas educacionais, tá certo? E o próprio comportamento que os países têm em relação à inovação, em como que eles enxergam, né, e proveem, né, políticas de incentivo à inovação. Então, hoje, quando uma empresa, quando um negócio, quando um empreendedor, quando alguém vai fazer algum investimento em qualquer região, ele não olha só para as condições de fatores, de demanda, de indústria correlata, de capacidades, de tecnologia e por aí vai. Ele também olha para as condições que estão estabelecidas
do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista do capital humano e também do ponto de vista da inovação. Isso é uma mudança de paradigma que a gente tem nos modelos de competitividade, tá certo? E aí, o que a gente tem como um dos motivadores desse processo? Se a gente for olhar o próprio modelo de mensuração de competitividade do World Economic Forum, ele reflete essa mudança. Então, em 1979, por exemplo, a gente tinha os indicadores do Fórum Econômico Mundial, eles eram compostos por condições de fatores de demanda, indústria, correlato, estratégia e estrutura da indústria. É o modelo diamante do Porter, né? Mais ou menos. E em 2018, o que é que está sendo... permanecem esses fatores aqui, mas foram inseridos no questionário a questão do capital humano, da resiliência e da abertura e da inovação. Olha só. Então, o próprio índice, né, um dos índices, digamos assim, de competitividade das nações que existem, também mudou ao longo do tempo para refletir essa evolução, digamos assim, que a gente teve nos modelos de competitividade, tá? E aí, eu acho que aproveitando aí a esteira, né, a gente não pode deixar de falar que hoje um dos principais pontos de reflexão sobre competitividade regional está na sustentabilidade ambiental. Não tem como não dizer isso, né? Então, o que a gente está olhando nesse sentido, né? Que existem políticas públicas que vão, de alguma forma, propiciar com que a sustentabilidade ambiental ela ocorra. Então, quais são essas políticas públicas? Aquelas que desenvolvem capital humano, que dão condições de produção, que têm alguma interação com as questões de infraestrutura, de conhecimento criativo, de capital natural, capital cultural. Então, são políticas públicas que, além, né, da infraestrutura, digamos assim, dos investimentos tradicionais, por exemplo, em saúde e educação, também devem priorizar investimentos em capital humano, em pessoas, em conhecimento e na questão do meio ambiente, na questão cultural. E aí, o que a gente consegue enxergar a partir desse tipo de política pública que é aplicada para alguns países, regiões, municípios, por aí vai, né? Uma preocupação muito grande que a gente tem é em relação à eficiência energética, né? Hoje a gente tem uma matriz energética no mundo que é muito baseada no petróleo, né? E que tem que mudar ao longo do tempo, porque a gente está falando de um recurso finito, né? Então, como que a gente vai alimentar, digamos assim, as necessidades do mercado sem ter o recurso do petróleo, tá? No Brasil, a gente já tem uma situação diferenciada. Nossa matriz energética, praticamente toda ela vem da energia produzida a partir da força da água, né? E outras energias limpas, digamos assim, elas também estão sendo aos poucos inseridas, né? Então, a energia eólica, a fotovoltaica, o solar e por aí vai. Só que hoje, a forma de você gerar energia dentro de um país é considerado, por exemplo, um indicador de competitividade nacional. Então, um país, ou uma cidade, ou um estado, ou uma nação, que está investindo em formas limpas e sustentáveis de produção de energia, é mais competitivo, ou seja, atrai mais investimentos hoje do que um país que não tem, ou de uma cidade, de um estado que não tem essa perspectiva. Olha só, né? E aí, esse aqui é um dado de 2019, que eu até trago num projeto de pesquisa que eu coordeno aqui, que é o projeto voltado para as ecoinovações, né? Mas aqui, em 2018, Singapura, Alemanha, Suíça e Japão foram consideradas as economias mais competitivas do mundo. Por quê? Porque, justamente, estão direcionando políticas públicas para esse novo olhar, digamos assim, da competitividade que existe no mundo, né? Então, existe aí um caminho, né, que as economias latino-americanas da Ásia e da África, elas precisam percorrer no sentido de também estarem inseridas nessa nova forma de se competir que está se estabelecendo no mundo, tá certo? É muito importante que a gente tenha essa visão aí.
E aí, como que a gente vai enxergar esse processo, né? Existem várias formas de você transferir recurso para o desenvolvimento regional, para que você consiga dotar as regiões dessas condições que as tornam mais competitivas. Então, fontes, digamos assim, desses recursos são diversas. A gente tem, pelo lado da empresa, recursos que vêm através de participação acionária, de investidores anjo, de agências de fomento, do próprio BNDES, do CNPq, da FINEP, de programas governamentais. O governo, por si, né, os governos estaduais e municipais, têm a possibilidade de transferências do governo federal, através do portal de convênios. O pessoal do terceiro setor, utilizar os instrumentos da doação, dos contratos de financiamento, dos contratos de licença de uso de marca. E tem também as fontes internacionais, como, por exemplo, o Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades, e outras tantas fontes internacionais que existem, muitas vezes não governamentais, mas privadas, sem fins lucrativos. Então, existem formas, né, de acessar recursos para fazer com que o município, o estado, a região consigam ser mais competitivos e, assim, atraírem mais investimentos e melhorarem a qualidade de vida das pessoas. Então, na verdade, é um ciclo aí, né? Você tem o recurso, você investe, né, na competitividade da região, essa competitividade tem ali um investimento que é atraído por ela, e esse investimento vai fazendo com que a qualidade de vida ela melhore. É um círculo virtuoso, digamos assim, tá? E aí, como é que a gente pode acompanhar isso, né? As transferências de recursos, elas são muito importantes para que os municípios, os estados, as regiões consigam ser mais competitivos. E quando a gente fala principalmente dos recursos que vêm do governo, é fundamental que a gente tenha acesso a essa informação para que a gente possa também, de alguma forma, cobrar, né, os administradores públicos pela utilização desse recurso. Então, uma das formas de você acompanhar isso através do portal da transparência, né, porque existe aí uma obrigatoriedade de acessar, de dar acesso à informação para as pessoas, e outra forma são os conselhos municipais, né? Isso trazendo um pouco aí para o âmbito do município, que são instrumentos participativos, né, de governança que existem dentro dos municípios e que também estão relacionados aí, de alguma forma, a observar, acompanhar, controlar a utilização desses recursos que são transferidos para propiciar o desenvolvimento regional, tá certo? Bom, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A ideia que a gente queria trazer aí para você sobre competitividade regional. Espero que eu tenha conseguido esclarecer aí um pouco dessas questões. Mas se tiver dúvida, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, a gente vai conversando, tá certo? Não deixe de ler, né, os textos indicados que estão lá no nosso material, tá certo? E qualquer coisa, me chama aí que a gente vai conversando. Um abraço virtual para você e bons estudos por aí. Tchau, tchau.